Olá, tudo bom? Vamos continuar o nosso estudo no breve catecismo, aprofundando as razões de nossa fé. É muito importante que nós tenhamos consciência da nossa fé, no que é que ela está fundamentada. Quando você tem essa consciência, quando você tem esse conhecimento, dificilmente você entra em crise diante, principalmente, do contraditório. Hoje nós vamos ver duas questões do breve catecismo que estão ligadas entre si. A primeira diz o seguinte: o que é fé em Jesus Cristo? A fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. A primeira questão que esse texto nos coloca é que a fé é uma graça salvadora, ou seja, ela não é uma conquista humana, ela não é fruto da inteligência humana, ela não é fruto de uma opção, em última análise, que nós fazemos de crer ou não crer, mas ela é fruto da graça de Deus. A Escritura diz que a fé é dom de Deus, então aqueles que acreditam, eles creem já porque a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus atuou em seu coração e o levou a crer, a acreditar em Deus, a acreditar no Senhor Jesus Cristo. O texto diz mais ainda que é para que o recebamos e confiamos só nele para a salvação. É claro que numa época em que nós vivemos um relativismo muito grande em todas as áreas da vida, ou seja, cada um estabelece o seu próprio código de ética, cada um estabelece o seu próprio código de fé e de salvação. Numa sociedade que nós vivemos assim, falar de absolutos morais ou de absolutos no âmbito da fé, isso gera estranheza, em algumas situações gera até muita polêmica, mas a Escritura é clara que nós que cremos, confiamos somente em Jesus Cristo para a nossa salvação e como ele é oferecido no Evangelho. Não é qualquer Jesus, não é Jesus ao gosto do mundo contemporâneo, da sociedade, mas da mesma maneira como ele é oferecido nos Evangelhos. Não há outro Jesus em quem nós possamos acreditar, senão naquele que foi retratado em todo o Novo Testamento, especialmente nos 4 Evangelhos. E só nele, então, nós confiamos para a nossa salvação. Não há salvação fora de Jesus Cristo, é isso que diz a Sagrada Escritura, é isso que afirma essa questão do breve catecismo. E ligada à fé em Jesus Cristo, vem a segunda questão que diz: o que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Aquele que crê em Jesus tem nova vida. Ele se arrepende dos seus pecados profundamente e mesmo depois de crer, ele continua pecando, porque todos nós somos escravos do pecado, diz a Escritura. Mas aquele que entregou-se a Jesus, aquele que crê em Jesus, sempre que incorre em pecado, ele se sente constrangido na presença de Deus. Mais do que constrangido, ele se sente arrependido. Bate nele um sentimento de que se eu tivesse força suficiente, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Essa é a ideia de arrependimento, essa é a ideia de metanoia, que é o termo usado em grego. Então, o que crê, ainda que continue pecando, quando ele peca, ele verdadeiramente se arrepende e quer acertar de novo sua vida. Nós vemos isso, por exemplo, no rei Davi, que foi um homem que teve muitos pecados, mas Davi, nós sentimos um sentimento de verdadeiro arrependimento. É só ler os Salmos, o Salmo 51, o Salmo 32 e outros, que estão muito relacionados a instantes
de profundo arrependimento que aquele rei viveu. É assim também que aquele que crê vive. Ele, sempre que incorre em pecado, sempre que ele desobedece à palavra de Deus, ele então se arrepende e bate aquele sentimento: puxa vida, por que eu não fui forte o suficiente para não cair em pecado? Se eu voltasse no tempo, eu não cairia novamente. Essa é a ideia de um profundo arrependimento. Mais do que isso, você quer sempre acertar o passo, você quer sempre continuar sua caminhada. Eu costumo dizer que o pecado para aquele que verdadeiramente se arrepende é como um tropeção. Você tropeça, mas você continua sua caminhada. Você não tropeça e cai e fica chafurdando na lama que você caiu. Você peca, tem consciência que aquilo foi um tropeço, se levanta, como diz a canção popular, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e segue caminhando e não fica no lugar onde caiu, chafurdando o próprio pecado. Essa é a ideia que a Escritura nos apresenta, é a ideia que o breve catecismo nos apresenta. A fé, então, no Senhor Jesus, ela é a fé salvadora e nós cremos que não há outro caminho para se achegar a Deus senão através do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro fora dele. Um grande abraço. Deus o abençoe.